Eu acho que eu vou dar o título desse vídeo como conselhos pra vestibulandos. Não só de medicina, acho que no geral, porque é basicamente a mesma história. Se você tirar uma nota alta, você vai conseguir passar no curso que você quer. Mas eu sei que eu provavelmente vou acabar fazendo um recorte aqui do vestibular de medicina, porque foi a experiência que eu tive. E também foi a experiência que as pessoas com as quais eu conversei antes de fazer esse vídeo tiveram. Então eu vou dar muito exemplo relacionado ao vestibular de medicina, mas aí você adapta à sua realidade, porque vale do mesmo jeito. Primeiramente, oi, né, gente? Meu nome é Felipe, eu sou aluno de medicina da Universidade do Estado do Pará, e nesse vídeo eu quero falar algumas coisas que não são exatamente dicas técnicas para o vestibular, mas que são conselhos que eu acho importante serem passados para você que tá começando os teus estudos pro Enem 2023, que a gente sabe que vai ser, pelo menos até segunda ordem, o último Enem nesse modelo que a gente conhece desde 2009. Caso você não saiba disso, o Enem ele segue uma matriz de referência que foi criada lá em 2009 para guiar mesmo a formulação da prova. Então, que assuntos cobrar, que tipo de habilidades essas questões tinham que testar nos alunos, que tipo de competências esses alunos deveriam ter para conseguir responder as questões. Então, essa matriz, inclusive, tá aí para você fazer download facilmente no site do INEP. E uma das coisas que ela pauta também é que o Enem é uma prova de, no primeiro dia, 90 questões, no segundo dia, 90 questões também, que vai ter a redação, que a redação vai cobrar as 5 competências que ela cobre, o que vai ser avaliado, tudo isso é pautado por essa matriz. Como lá em sei lá que ano, aqueles, né, tá sabendo muito, mas foi formulado essa nova base curricular para o ensino médio, né, o famoso novo ensino médio, onde o aluno poderia se especializar, né, entre aspas, em uma determinada área de conteúdo, e assim, isso daí é outro assunto, a questão de opinião se isso é bom ou se isso é ruim, é uma outra discussão que a gente pode fazer talvez em outro vídeo, mas o ponto aqui é que por conta disso, por conta dessa mudança no ensino médio, o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, vai ter que fazer algumas mudanças para acompanhar o que aconteceu com o ensino médio em si. Isso está previsto pro ano que vem, 2024. Eu não sei muito exatamente ainda como é que vai ser essa prova, mas eu entendo que vai ter questões discursivas específicas de uma área do conhecimento e todo mundo vai ter que fazer uma prova geral um pouco mais simples sobre as áreas no geral. O importante é que o Enem do jeito que a gente conhece hoje, o Enem da maneira que a gente tem parâmetro, que a gente tem conteúdo para treinar e para conseguir fazer uma prova boa, até segunda ordem vai ser o último. O Enem 2023 vai ser o último nesse modelo. Então, eu quis fazer esse vídeo porque ainda dá tempo de você que ainda tá fazendo vestibular adequar algumas coisas, fazer algumas reflexões para mudar o teu estudo, para que você consiga ser aprovado ainda com essa prova do Enem. Porque quando muda parâmetro, muda a forma de treino, muda muita coisa. Vamos lá, começando do mais básico e talvez até o mais óbvio. Se você já assiste aqui o meu canal há algum tempo, provavelmente você já me viu falando sobre isso algumas outras vezes. Mas é o ponto. Você não pode ignorar a tua caminhada, digamos assim, a tua jornada de estudos até o momento para formular o teu estudo desse ano. E tanto faz se você tá no ensino médio ainda ou se você já tá fazendo vestibular há algum tempo. Todo mundo, gente, tem facilidades e dificuldades. Dentro do estudo pro Enem, você tem assuntos que para você são bem tranquilos de serem aprendidos, que você já resolve questão e acerta há muito tempo, e tem assuntos que são a tua grande dificuldade, que até hoje você não consegue ainda resolver questões e acertar questões sobre esse determinado assunto. Então não faz sentido você sair de um ano pro outro, um ano que, digamos, você foi reaprovado, ou então um ano que você, sei lá, fez a prova como treineiro, que você percebeu que você tinha uma certa dificuldade específica e que você tinha uma certa facilidade, e simplesmente ignorar isso e fazer um estudo genérico esse ano, onde você vai dar o mesmo tempo de esforço para todas as matérias. Por isso que o conselho aqui, né, é não ignorar o que você já construiu até aqui. Você tem como saber em que você tem facilidade, em que você tem dificuldade, para conseguir adequar o teu estudo a essa realidade. No geral, acontece muito das pessoas terem bastante dificuldade em exatas. Então, eu sou muito ruim em matemática, eu não consigo resolver questões de física, mas, por exemplo, na prova de humanas eu vou bem, na prova de linguagens eu vou bem, eu sei fazer uma ótima redação. Então, assim, não tem por que você passar horas e horas e horas e horas estudando humanas, linguagens, sendo que você pode fazer um estudo mais direcionado para essas duas áreas, você pode, inclusive, focar na resolução de questões para você ir só aparando as arestas, né, e ir checando a partir das questões que você erra
os pequenos pontos que você ainda precisa melhorar nessas duas áreas, enquanto que com o tempo que você gastaria estudando de uma forma aprofundada essas duas áreas, você pode pegar esse tempo e direcionar para o que você tem mais dificuldade, para você aprender ali um conteúdo denso de matemática, de física, de química, e isso faz toda a diferença. E isso vale para você que tá no ensino médio também, tá? Eu tava conversando, inclusive, o resultado da UEPA saiu recentemente. A UEPA e a UFPA não são pelo SISU. E saiu recentemente o resultado, e um rapaz estava conversando comigo que ele foi aprovado, ele tem 17 anos, foi aprovado direto do terceiro ano pra medicina na UEPA, aqui em Belém, e ele teve um resultado bom, assim, em natureza, sabe? Se eu não me engano, ele acertou 38 questões. E ele falou que no último ano, no Enem que ele fez no segundo ano, ele foi muito mal em natureza, então isso fez com que ele focasse bastante nessa área durante o ano em que ele fez o terceiro ano do ensino médio. Pensa, né? Esse foco todo em natureza, se ele não tivesse feito esse estudo mais direcionado, talvez ele não tivesse tido o resultado que ele teve em natureza, e foi primordial para que ele fosse aprovado. Mas beleza, gente, eu acho que isso é até bem básico, assim. Muita gente já segue essa dica de não ignorar essa trajetória, essa caminhada até aqui, mas eu sei que ainda tem gente que de um ano pro outro, até por uma questão de um certo luto mesmo pela reprovação, quer esquecer de tudo, queimar a prova e começar tudo do zero. Isso é perigoso, porque aí você acaba dando mais chance de você fazer uma preparação muito similar à que você fez no ano anterior, e se você fez uma preparação similar ao ano em que você não foi aprovado, muito provavelmente o resultado vai ser parecido, entendeu? O segundo conselho eu vejo muito acontecendo entre vestibulantes de medicina, mas aí você presta atenção, assim, para que você não caia nesse erro também, que é essa questão da maior preocupação com a performance do vestibulante de medicina em contradição com o resultado, de fato, o que você tá fazendo e conseguindo. Se tem essa ideia de que se você é vestibulante de medicina, você tem que ter uma determinada postura e você tem que ser de uma determinada forma, e aí isso acaba levando as pessoas a cometerem vários erros. Isso é, inclusive, estimulado pelos colégios, pelos cursinhos, eu vejo isso, eu já vi durante a minha preparação, essa questão de ranking de simulado, de medalha não sei das quantas, e de prêmio não sei das quantas. Às vezes pode até ser útil para incentivar os alunos e tudo mais, mas por outro lado acaba tirando o foco do que realmente importa. Eu já falei aqui no canal e eu repito, o Enem não mede nada disso. O Enem não vai medir merecimento, não vai medir esforço, não vai medir se você é bonitinho, se você não é. O Enem tá se preocupando com resultado. Então, quantas questões você acertou? Quais foram essas questões? Toma, tá aqui tua nota TRI, parabéns, próximo. Ou seja, não perca tempo querendo estudar um monte de aprofundamento, querendo fazer um monte de prova que não tem nada a ver com o Enem, só pra manter essa imagem de olha como eu sou uma pessoa esforçada, como eu sou um vestibulante de medicina raiz, e eu estudo mais que os fulanos dali, tarará. Gente, isso é besteira. Vocês têm que focar em resolver questões e treinar muito da prova que vocês vão fazer. No caso que a gente tá falando aqui no vídeo é o Enem. Então, assim, aprenda a fazer a prova do Enem. Pode ser, às vezes, que você nem saiba explicar muito bem, assim, verbalmente um conteúdo, mas se você sabe pegar qualquer questão daquele conteúdo e resolver e acertar, tá ótimo. Algumas pessoas podem, até por inexperiência no Enem, podem até comentar aqui, nossa, mas dá pra fazer isso? Existe isso? Se você acerta uma questão no Enem, você tem que saber explicar completamente aquele assunto como se você fosse um professor daquilo. E não, gente, o Enem é uma prova muito específica, então tem vários macetezinhos que você consegue utilizar, várias coisas que te trazem na questão que você já consegue bater o olho, pegar aquela informação, já usar de uma determinada forma e acertar a questão, que não necessariamente exigem que você tenha o conhecimento completo daquele conteúdo. O Enem é um concurso que mede a quantidade de questões acertadas. Como você fez para acertar essas questões? Isso daí é o grande ponto da indústria até dos vestibulares, né? Esses cursos todos, o foco de todo mundo é te fazer acertar mais questões. Então, por isso que você vê técnica daqui, técnica dali, e algumas técnicas que assim, divergem uma da outra, porque tanto faz. A maneira que você vai fazer para acertar mais questões é muito pessoal. Então foque em fazer um trabalho, em fazer uma preparação que vai te levar a ter mais resultado na prova do Enem. Treino na prova do Enem e não ficar querendo fazer um monte de coisa extra que não tem nada a ver só pra passar essa imagem de que você é muito especial. E isso serve inclusive de motivação pra você que acha que você não é capaz porque você não é desse determinado jeito. Às vezes você é uma pessoa que todo mundo te olha e fala assim, esse daí não vai dar em nada na vida. Esse daí tá perdido, não quer saber de nada. Gente,
isso é besteira, isso tudo é performance, é como a gente se mostra para a sociedade. Isso não tem, assim, implicação prática quase nenhuma, porque o que importa são os resultados. Então, se você é essa pessoa, pega isso como motivação e pensa, dane-se o que pensam de mim, eu vou fazer aqui o trabalho que eu sei que eu tenho que fazer e eu vou conseguir. E o último conselho aqui desse vídeo é um que é até batido e clichê, mas eu quero abordar um ponto que eu não vejo muita gente falando e é importante, que é cuidado da saúde mental. Eu sei que muita gente não passa no vestibular, não consegue ter um bom resultado no Enem porque fica muito ansioso, muito nervoso. E assim, existe um ponto em que essa ansiedade é completamente natural e normal. Qualquer coisa que você vai fazer, que você dá um grau de importância e tudo mais, de grande relevância, vai te deixar nervoso, ansioso, até certo ponto. O problema é que algumas pessoas, quando entram nesse circuito do vestibular, acabam tendo que lidar com essa ansiedade que é natural, junto com um transtorno prévio que essa pessoa já tem. Tem muito vestibulando que tem depressão há tempo já, que nem tem nada a ver com vestibular e não sabe. Tem muito vestibulando que tem transtorno de ansiedade há tempo já e que não tem nada a ver com vestibular e não sabe. Tem vestibulando que tem TDAH. Tem vestibulando que tem uma série de outras questões. E assim, eu acho que a gente tá conseguindo passar do ponto de dizer que isso é frescura, as pessoas estão dando mais importância pra isso. Inclusive, a gente já tá indo pra um outro ponto da discussão, que é não é válido você utilizar transtornos mentais como desculpa para atitudes escrotas, mas isso daí já é outra discussão. Mas já que a gente tá dando visibilidade para isso, eu acho que tem um ponto importante que precisa ser falado. Transtornos psicológicos, assim, eles não são tratados à toa ou então de qualquer jeito. Você vai precisar de algum auxílio profissional, às vezes psiquiátrico, às vezes psicológico, às vezes uma união dos dois. Então, eu acho complicado, assim, ficar dando murro em ponta de faca, no sentido de achar que você, que tem alguma questão séria de fato de saúde mental, vai conseguir melhorar só com, um conselho de um amigo, um vídeo no YouTube. Eu acho que essas coisas, elas podem te ajudar no sentido de te trazer racionalização e consciência sobre a possibilidade de você ter uma questão, mas isso serve para que você possa buscar ajuda profissional, de fato. E eu sei que a realidade brasileira é muito complicada e que o acesso a esse tipo de tratamento de saúde não é tão simples e nem barato. Mas existem algumas alternativas muito mais acessíveis ou até de graça, que inclusive eu mesmo já utilizei algumas vezes, e eu posso falar por experiência própria que são muito proveitosas para você fazer ou uma sessão de psicoterapia ou tratamento psiquiátrico. Por exemplo, pelo SUS mesmo você consegue tentar começar um tratamento pelo CAPS, ou então você consegue tentar entrar pela porta de entrada do SUS mesmo, né, que é a Unidade Básica de Saúde, e é bem complicado, é difícil, eu sei, mas você consegue de uma certa forma começar um tratamento por ali e seguir. Outra alternativa que acaba sendo muitas vezes um pouco mais fácil é que toda cidade que tem alguma faculdade que tem curso de psicologia provavelmente tem alguma clínica que é uma clínica escola dos alunos desse curso para realização de atendimentos supervisionados. Então você consegue procurar no site de universidades aí da tua cidade que tenham o curso de psicologia se eles não oferecem esse tipo de serviço e como é que funciona. Aqui em Belém, por exemplo, tem algumas opções de universidades que oferecem esse serviço, eles são um pouquinho diferentes entre si a forma como você chega neles, mas todos têm até um certo grau de facilidade para você conseguir fazer atendimento. E eu mesmo já utilizei um deles há um tempo aí atrás e posso falar que funciona. E se você tem mais acesso à saúde, não deixe de usar esse privilégio para buscar um tratamento válido, um tratamento real para o que você tem. Porque isso vai fazer completa diferença, não só no vestibular, mas em todos os aspectos da sua vida. E é isso, gente. Vamos começar a tratar assunto sério de forma séria. Porque eu acho também que a gente não pode se perder nessa questão de achar que a gente pode banalizar tudo. Não é pra banalizar tudo. Quem tem transtorno psicológico, psiquiátrico, precisa de um tratamento sério pra isso. Quem não tem, não precisa. E é importante que a gente discuta pra gente poder criar consciência e informações sobre isso, mas também a gente não pode querer vir aqui e falar, não, eu tenho a cura pro que você tá sentindo e é só você fazer isso, isso, isso. É um pouco mais complexo do que isso e quem tem que dar esse direcionamento é quem tem instrução, quem tem formação pra isso. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um ótimo ano de estudos pra vocês, que vocês consigam se organizar da melhor forma, que vocês consigam achar a melhor técnica que se adeque à realidade de vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Comenta aqui embaixo o que você quer ver por aqui e vamos seguindo. Tchau!